50 anos é um tempo considerável de vida. Uma pessoa, ao atingir tal patamar, constata o quanto vivenciou experiências e aprendizagens que fizeram dela alguém com solidez para viver o presente e competência para vislumbrar as perspectivas e os desafios futuros. Por meio da educação, podemos compreender que nada somos em relação ao tamanho do universo. 50 anos não são quase nada comparados aos seus aproximadamente 13 bilhões de anos. Somos muito pequenos diante das galáxias e das estrelas. Dentre os planetas que orbitam o Sol, a nossa estrela, está a Terra. É nesse planeta que a vida nasce, cresce e se perpetua. Nesse pequeno ponto azul se desenvolveu toda a história humana. Territórios foram explorados, conquistados e povoados. Foi no Brasil, o imenso país sul-americano, na cidade de Tietê, em São Paulo, que nasceu uma pessoa com a coragem de romper os limites de seu tempo, Franklin Augusto de Moura Campos. Há 50 anos, nossa escola, no bairro de Vila Gustavo, homenageia este grande brasileiro, que muito contribuiu para a nossa qualidade de vida. De 1967 até hoje, o mundo vivenciou muitas transformações. A tecnologia revolucionou comunicações, transportes, saúde e lazer. Politicamente, muros caíram, governos foram destituídos e, no Brasil, passamos do governo militar para eleições diretas. Socialmente, barreiras, tabus, preconceitos e valores foram questionados, dentro e fora da sala de aula. Em uma escola, muitas vidas podem ser moldadas e influenciadas num período de meio século. Pensemos nas pessoas que aqui chegaram sem saber segurar um lápis, fazer um cálculo básico ou ler. Lembremos também das amizades seladas nos tempos de escola, que foram fruto da convivência diária e do companheirismo de crianças, jovens e adultos com quem compartilhamos alegrias, medos, dificuldades e vitórias. Isso sem falar nos adultos inspiradores com quem travamos contato, quando interagimos com docentes, diretores, coordenadores e funcionários. A festa, então, é para marcar devidamente a importância que a MF Franklin teve na vida de todos que passaram por aqui. Os exemplos positivos que tantas pessoas receberam nessa escola ao longo dessas 5 décadas já nos servem de motivo para comemorar em grande estilo o nosso jubileu de ouro. Quantas histórias para contar das antigas festas do livro que marcavam a alfabetização e o início da vida de um leitor, aos TCAs que temos visto nos últimos tempos. Tudo contribuiu para que nossa escola fosse vista e reconhecida como um patrimônio da região. A fala de moradores antigos, comerciantes e ex-alunos da comunidade ratifica a evolução da escola e do mundo nesses anos todos. Trata-se de uma história conhecida e vivenciada por muitas pessoas, que acompanharam o processo de evolução do bairro e das transformações sociais, confirmando o quanto foi decisivo o impacto da escola Franklin em suas vidas. Comemorar esse marco, além das histórias individuais, pode ser uma forma de resgatarmos o valor que temos ao compartilhar o bem mais precioso que uma pessoa pode ter, a educação. Parabéns, comunidade da MF Franklin. Descobertas científicas. Em 1880 foi descoberto o efeito piezoelétrico. Em 1881 foi descoberto o cometa Cruz. Em 24 de março de 1882, o médico e microbiologista alemão Robert Koch anuncia ao Instituto de Fisiologia de Berlim a descoberta do bacilo de tuberculose. O horário oficial, que tem como base o tempo solar, foi adotado em 1883.
Presidentes do Brasil. O presidente Campos Salles ficou do período de 15 de novembro de 1898 a 15 de novembro de 1902. O presidente Marechal Deodoro da Fonseca ficou no período de 25 de fevereiro de 1891 a 23 de novembro de 1891. O presidente Marechal Floriano Peixoto ficou do período de 15 de novembro de 1891 a 15 de novembro de 1894. O presidente Prudente de Moraes ficou do período de 15 de novembro de 1894 a 15 de novembro de 1898. Franklin Augusto de Moura Campos nasceu na cidade de Tietê, São Paulo, em 1896. A psicanálise teve início em 1900. Doença de Chagas é uma doença tropical parasitária, causada pelo protozoário Trypanosoma. É transmitida principalmente por insetos da subfamília Triatominal. Os insetos mudam ao longo do curso da infecção. A doença de Chagas foi descoberta pelo brasileiro Carlos Chagas, em 22 de abril de 1909. O processo de descoberta começou em 1907. No dia 23 de outubro de 1906, o aviador brasileiro Santos Dumont fazia uma exibição pública no campo de Paris de um voo de 14 bis. O aeroplano, sem o auxílio de dispositivos de lançamentos, percorreu 60 metros durante 7 segundos a uma altura de aproximadamente 2 metros perante mais de 1.000 espectadores. O 14 bis era inicialmente um aeroplano nível balão 14 usado por Santos Dumont em 1905. O nome 14 bis deve-se ao fato do reaproveitamento do balão no avião. Contudo, o aviador decidiu tirar o balão e duplicou a potência, instalando um motor de 50 cavalos no lugar de um de 24. Além dessa, também realizou outras mudanças no seu invento. O primeiro voo homologado da história da aviação foi em 12 de novembro de 1906. Nesse dia, o 14 bis voou 220 metros a 6 metros de altura, em 21 minutos e 2 segundos, ganhando o prêmio do Aeroclube da França, também em Bagatelle. O último voo do 14 bis foi em Saint-Cyr, onde caiu em 4 de abril de 1907. Do avião restou a cesta original, que faz parte do acervo de Fundação Santos Dumont em São Paulo. Em 1902, Sir Ronald Russell foi premiado com o Nobel de Filosofia e Medicina por ter descoberto o ciclo vital da parasita transmissor da malária do mosquito Anopheles. Em 1901, surge a classificação dos tipos sanguíneos A, B e O, e que permite transfusões seguras. Em 1900, nasce a ciência da genética pela redescoberta dos trabalhos de Mendel. O sistema métrico foi ampliado para converter no sistema MKS, metro-quilograma de segundos, e iniciar suas unidades fundamentais. Rodrigues Alves foi o presidente do Brasil de 1902 a 1906. De 1906 a 1909, Afonso Pena foi o presidente do Brasil. Nilo Peçanha foi presidente do Brasil de 1909 a 1910. Apareceu o cometa Halley na noite de 18 para 19 de maio de 1910. O naufrágio do Titanic no dia 15 de abril de 1912. Marechal Hermes de Fonseca foi presidente do Brasil de 1910 a 1914. O Wenceslau Braz foi presidente do Brasil de 1914 a 1918. Delfim Moreira da Costa Ribeiro foi presidente do Brasil no ano de 1918 a 1919. Epitácio Pessoa foi presidente do Brasil no ano de 1919 a 1922. Graduou-se pela Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, em 1919, atual USP. O refrigerador Janssen-Cillard, ou refrigerador Janssen, é um refrigerador de absorção sem partes móveis. Opera a pressão constante e requer somente uma fonte de calor para funcionar. O refrigerador não foi imediatamente fabricado comercialmente. A mais promissora das patentes levada à companhia sueca Electrolux. Os experimentos cruciais de 1921 de Otto Loewy, que provou que as substâncias químicas são de fato cruciais. Essas químicas são chamadas de neurotransmissores. Jean Piaget, no ano de 1923, mostrou que a inteligência da criança atravessa vários estágios de aprendizagem, criando cada vez mais complexas até compreender seu mundo e atuar nele. Alexander Fleming, o bacteriologista escocês, descobriu que a Península Humanidade era vítima fácil de micro-organismos. O cinema falado tem o seu auge.
em 1920 nos Estados Unidos da América, do chamado cinema narrativo clássico, a Era de Ouro de Hollywood. Somente no século XX, a indústria alimentícia passou a oferecer comida congelada em seu portfólio. Isso foi possível graças a Clarence Birdseye, um americano que inventou nos anos 1920 a técnica de congelamento rápido, que se popularizaria 2 décadas mais tarde. No ano de 1929, o americano Ed Hubble descobre que as galáxias se afastam uma das outras. Isso é a chave para a chamada teoria Big Bang, segundo a qual o universo teve origem na explosão de um ponto ínfimo que condensava toda a matéria existente. Em 1929, lideranças de oligarquia paulistana romperam a aliança com os mineiros, conhecida como política do café com leite, e indicaram o paulista Júlio Prestes como candidato a presidente da República. Em reação, o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, apoiou a candidatura oposicionista do gaúcho Getúlio Vargas. De 1922 a 1926, Arthur Bernardes foi o presidente do Brasil. Washington Luiz foi presidente de 1926 a 1930. Em 1929, tornou-se professor de Fisiologia e Química Fisiológica. O primeiro modelo a ser lançado pela Volkswagen foi o mundialmente conhecido Beetle, criado em 1934 por Ferdinand Porsche. Foi concebido para ser um carro para o povo alemão. Foi nessa altura que Ferdinand criou o Beetle, um carro equipado com um motor traseiro refrigerado a ar e tração traseira. Este foi também um dos primeiros carros a ser projetado com a ajuda de um túnel de vento que seria um sucesso. No dia 9 de março de 1931, o físico alemão Wilczek apresentou o primeiro microscópio eletrônico. Pesquisadores visualizam, através do microscópio eletrônico, moléculas orgânicas como o DNA e o RNA, algumas proteínas, bactérias e vírus, pois o aparelho permite o estudo da ultraestrutura celular, formando imagens planas com a ampliação de 500 mil vezes. Cientistas Landsteiner e Wiener identificaram pela primeira vez a presença do antígeno que denominaram o fator RH, realizado em 1940. Nos grupos sanguíneos ABO, as hemácias possuem 2 tipos de antígeno, que se chamam aglutinogênios, sendo eles A e B. O plasma pode ter anticorpos aglutininas, sendo eles anti-A e anti-B. Primeira Copa do Mundo, 1930, Uruguai. 1934, Itália. 1938, Itália. Os vencedores da medalha Fields, 1934, Lars Alfors e Jess Douglas. E os presidentes, Washington Luiz, foi deposto pela Revolução de 1930. Júlio Prestes não pode assumir por causa da Revolução. Junta Governativa Provisória de 1930. Getúlio Vargas, 1930 até 1937. Dutra, 1937 em diante. Em 1933, com o trabalho de seu assistente José Dutra de Oliveira, intitulado Ensaio sobre avitaminoses, seu laboratório iniciou uma intensa atividade sobre nutrição experimental que se prolongou por 30 anos. O relógio de Apocalipse, também conhecido como relógio do juízo final, e nada mais do que um símbolo criado por cientistas na Universidade de Chicago, em 1947, como resposta aos acontecimentos políticos militares da época marcada pelo início da Guerra Fria. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em 1948 na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O documento é a base da luta universal contra a opressão e discriminação. Defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada cidadão do planeta. Os direitos humanos são direitos essenciais a todos os seres humanos, sem que haja discriminação por raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade ou por qualquer outro motivo, como religião e opinião política. Podem também ser econômicos, sociais e culturais, como o direito ao trabalho, à educação e coletivos, como o direito ao desenvolvimento.
Entre os anos de 1940 e 1950 não teve Copa por conta da Segunda Guerra Mundial. Em 1950 teve Copa no Brasil e o Uruguai ganhou. Os vencedores da medalha Fields foram 1940 Henry Woods, 1941 Arthur Loveday, 1942 Reginald Waldworth Daly, 1943 Alexander Lenivich Friesman, 1944 Victor Moritz Goldsmith, 1945 Owen Thomas Jones, 1946 Emmanuel de Margerie, 1947 Joseph Burton Hill, 1948 Edward Battersby Bailey, 1949 Robert Brown, 1950 Norman Levy Bond. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil de 1930 até 1945. José Linhares foi presidente do Brasil de 1945 até 31 de janeiro de 1946. Eurico Gaspar Dutra foi presidente do Brasil de 31 de janeiro de 1946 até 31 de janeiro de 1951. Franklin Augusto de Moura Campos teve a honra de presidir a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, hoje Academia de Medicina de São Paulo, num mandato anual entre 1941 e 1942. Em 1947, o professor Franklin Augusto recebe o Prêmio Nacional de Alimentação. Vencedores da Copa: 1950, Uruguai; 1954, Alemanha Ocidental; 1958, Brasil. Presidentes do Brasil: Getúlio Vargas, em 1951 a 1954. Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. Vencedores da medalhas Fields: Cunico Kodara, 1954, Conrad Fritz Ross, 1958, René Thom, 1958. A partir de 1950, seu laboratório começou a se interessar sobre os aspectos fisiológicos das carências alimentares. Em 1952, o professor Franklin Augusto recebe pela segunda vez o Prêmio Nacional de Alimentação. Em 1953, o professor Franklin recebe o Prêmio Nestlé. Em 10 de agosto de 1957, tornou-se membro fundador da Sociedade Brasileira de Fisiologia. Em 1 de abril de 1960, os norte-americanos lançaram seu primeiro satélite meteorológico bem-sucedido. Em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar pelo espaço. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Em 1960, foi lançado no mercado a primeira pílula de anticoncepcional. A Copa do Mundo FIFA de 1962 foi a 7ª edição da Copa do Mundo FIFA de futebol, que ocorreu 30 de maio até 17 de junho. O evento foi sediado no Chile, tendo partidas realizadas nas cidades de Arica, Rancagua, Vinan de Mar e Santiago. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar desta edição do campeonato, sendo 10 delas europeus: União Soviética, Iugoslávia, Alemanha Ocidental, Itália, Suíça, Tchecoslováquia, Espanha, Hungria, Inglaterra e Bulgária. As 6 americanas: Chile, Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e México. E o campeão foi o Brasil. Do Mundo de 1970 foi a 9ª edição da Copa do Mundo FIFA de futebol, que ocorreu de 31 de maio até 21 de junho. A competição conquistada pelo Brasil foi cedida no México, tendo partidas realizadas na cidade de Guadalajara, León, cidade do México, Puebla e Toluca. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar desta edição do campeonato, sendo 9 delas europeias. A Copa do Mundo FIFA de 1966 foi a 8ª edição do Mundo FIFA de futebol, que ocorreu 11 de julho até 30 de julho de 1966. O evento foi na Inglaterra. John Willard é um matemático que, em 2011, foi laureado como Prêmio Nobel. Nascido em 20 de fevereiro de 1931,
em Orange, Nova Jersey, Estados Unidos. Formado em matemática na Universidade Princeton e ganhou o Prêmio Fields em 1962. Em 1961, Jânio Quadros foi eleita presidente do Brasil. Em 1961, Ranieri Mazzali foi eleita presidente do Brasil. Em 1964, João Goulart foi eleita presidente do Brasil. Em 1967, Humberto Castelo Branco foi eleita presidente do Brasil. Em 1969, Arthur da Costa Silva foi eleita presidente do Brasil. Presidente do Brasil, José Figueirinho, 1980, José Sarney, 1984. Acontecimentos científicos entre 1980 a 1990. 30 de setembro de 1980. Publicado o Padrão da Internet Tecnologia para Redes Locais. Em 1980, ocorre a primeira videoconferência da história das telecomunicações. Abril de 1981, a nave espacial da Colômbia faz seu primeiro voo. Janeiro de 1983, a empresa Apple lança o computador Macintosh. Em 1983, os pesquisadores Luke Montagner e Robert Gallen identificam os vírus da ganhadores da medalha Fields entre 1980 e 1990, 1982. William Thurston, King Stangill, Alan Cohn, 1986, Michael Fredman, Jared Faulkner, Simon Donald, 1990, Walton Jones, Edward Wetton, Valdemir Dersin, Betume Moro. DNA é considerado lixo, é vital para o nosso corpo. Em um passo histórico para a ciência, 30 pesquisadores descobriram que 90% do material genético tem importância fundamental para o nosso corpo. Em 1992 foi realizado a ECO 92, a maior reunião de chefes de estados já realizado para discutir o desenvolvimento sustentável. Em 1999, os cientistas descobriram que os relógios dos seres humanos têm um dia normal de 24 horas e 11 minutos, e dormir até tarde é saudável. A Alemanha Ocidental foi campeão da Copa do Mundo em 1990. O Brasil foi campeão da Copa do Mundo em 1994. A França foi campeã da Copa do Mundo em 1998. Fernando Afonso Collor de Mello foi presidente do Brasil em 1990 e 1992. Itamar Franco foi presidente do Brasil de dezembro de 1992 a janeiro de 1995. Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil em 1995 e 2002. Ganhadores da medalha Fields em 1990. Edward Witten, Vaughan Jones, Vladimir Drinfeld e Widen Mori. Ganhadores da medalha Fields em 1994. Efilm Zemanov, Jean Bourgain, Christopher Iocos e Pierre-Louis Lyon. Em julho de 2003, o Brasil pode ter laboratório de clonagem que atenderá casais inférteis, homossexuais, pessoas com vírus HIV e famílias que perderam parentes. Em novembro de 2003, a empresa Elpida Memory anunciou chips com memórias de 1 GB. Em 2010, foi criada a primeira célula 100% artificial do mundo. Plutão rebaixado 2005. Matéria escura existe mesmo 2006. Células reprogramadas 2007. Planetas como o nosso lá fora 2008. Fernando Henrique Cardoso foi o presidente do Brasil de 1995 a 2003. Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 1 de 1 de 2003 até 1 de 1 de 2011. Em 2010, a seleção espanhola foi vencedora da Copa do Mundo. Em 2002, a seleção brasileira foi vencedora da Copa do Mundo. Itália, 2006. Em 2010, foi criado e lançado o iPad, da marca Apple. Em 2011, Dilma Rousseff foi eleita presidenta do Brasil. Em 2012, o furacão Sandy matou 16 pessoas e deixou milhares de desabrigados. Em 2013, o presidente Nelson Mandela, devido a uma infecção respiratória, faleceu. Em 2014, surgiu a epidemia do Ebola e matou muitas pessoas na África e logo chegou ao Brasil, mas não matando muita gente. Em 2015, de acordo com pesquisas, cientistas afirmam ter água em Plutão. Diz a lenda que a esposa de Alfred Nobel o trocou por um matemático. Por esse motivo, não existe prêmio Nobel da matemática. Para reparar esse erro, o John Charles Fields
criou, em 1932, a Medalha Fields, também conhecida como Medalha Internacional de Descobrimento Proeminente em Matemática. Desde então, ela premia os grandes matemáticos a cada 4 anos. Esta escola de ensino que amamos nos prepara, nos mostra o caminho ideal. Tudo nela é bom, adoramos. Nossa escola é nosso fanal. Salve Escola Municipal, seu lema sempre é educar e instruir. Essa base, o pedestal, iluminando o porvir. Seu patrono com vivo exemplo, tudo fez, trabalhou pelo bem contra o mal. O seu nome ficou neste templo, sempre vivo, tornou-se imortal. Salve Escola Municipal, seu lema sempre é educar e instruir. Essa base, o pedestal, iluminando o porvir.